tema de hoje do Estúdio News é a inteligência artificial na política. Para conversar com a gente, temos Silmar Fernandes, desembargador e presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Seja muito bem-vindo, desembargador. Obrigado pela participação aqui conosco para falar sobre um tema que aflige a muitos. Muito obrigado, é uma satisfação estar aqui no seu programa, uma honra receber esse convite e estamos aqui para poder esclarecer no que for possível. Desembargador, antes da gente entrar propriamente na inteligência artificial, quero aproveitar justamente a sua posição como presidente do tribunal para uma eleição que, claro, está em vias de começar e é um desafio enorme, ainda mais se tratando de São Paulo. Sim, é um desafio enorme, mas eu acho que nós estamos preparados. O Tribunal de São Paulo é o maior tribunal do país e agora, recentemente, inclusive, eu fui eleito, fui aclamado como presidente do COPTREL. O COPTREL é o Colégio de Presidentes de Tribunais Regionais Eleitorais. Então, nós temos um grupo formado de troca de informações, de troca de experiências, e pelo termômetro que eu tenho tirado dos demais tribunais, todos estão aguardando serenamente o desenvolvimento dessas eleições. Todos nós sabemos que é uma eleição aguerrida, os interesses locais, eles são apaixonantes, existe aquela passionalidade na disputa municipal, mas todos nós estamos, de uma certa forma, tranquilos, aguardando que as eleições municipais desse ano se realizem com calma, com tranquilidade, sem percalços. Presidente desembargador, eu queria entender se, de fato, a inteligência artificial hoje, em meio às campanhas, em meio às fake news, é o maior desafio dessa campanha. Eu pergunto isso porque a gente tem visto um know-how do próprio tribunal aqui de São Paulo e também lá de Brasília, em lidar com as eleições, em já lidar com as urnas eletrônicas, em todo esse aparato logístico que é imenso. Então, de fato, o maior entrave hoje, a maior preocupação é a inteligência artificial? Gustavo, eu adorei essa sua pergunta e eu vou te dar uma resposta que vai te chocar. Sabe que eu não estou preocupado com a inteligência artificial? Sinceramente, não. Nós já aprendemos a lidar com a fake news. A inteligência artificial nada mais é do que uma sofisticação da antiga fake news, que agora pode ter o deepfake produzido por inteligência artificial. Mas vamos analisar o seguinte. Tivemos duas eleições agora recentes em grandes democracias. A maior democracia do país é a da Índia. E tivemos agora a eleição do presidente normal. Não se soube nada a respeito disso, não se soube, não foi divulgado, pelo menos, que a inteligência artificial tivesse influenciado de forma negativa nas eleições da Índia, que tem o triplo de eleitores que nós temos no nosso país. Se aqui nós somos 150 milhões de eleitores, a Índia é o triplo disso. No México, não tivemos uma presidente eleita? Ouviu-se alguma coisa de inteligência artificial tendo atrapalhado? Não ouvimos. Então, aqui, num passado recente, tivemos o quê? Posso te citar nos dedos de uma mão, os casos de inteligência artificial que foram divulgados. Do prefeito de Manaus, que teria falado mal de professores. Tivemos... no país mesmo, veja, a população já está sabendo como identificar uma notícia falsa, mesmo que criada por inteligência artificial. Um ditador da Indonésia, falecido em 2008, aparece de repente, o Suharto, pedindo votos para um partido. Ora, aquilo é uma coisa que teve 4 milhões de acessos, mas todo mundo sabia que aquilo era uma brincadeira. Então, hoje, o que o tribunal, o TSE, nos disponibilizou? Como nós não temos lei ainda, o projeto de lei que cuida disso está parado, houve mudança de relator, o TSE publicou uma resolução na qual ele proíbe o uso dessa tecnologia, da inteligência artificial, para o mal. Tanto que quem produzir esse tipo de inteligência deve informar que foi produzido por inteligência artificial. E as próprias Big Techs podem retirar do ar conteúdo que seja produzido por inteligência artificial, que esteja fora dos padrões democráticos. Que seja malicioso. Que seja malicioso. Então, veja, como eu te disse, voltando ao início da pergunta que eu te respondi, eu acho que a inteligência artificial não será o nosso principal problema. O principal problema é aquilo que a gente já tem desde 2018. É o discurso de ódio, que isso qualquer pessoa pode fazer, qualquer grupo independente de tecnologia, qualquer garoto... Vamos dizer, garoto, qualquer pessoa lá no fundo do quintal pode produzir uma deepfake ou pode produzir um discurso de ódio.
contra um partido, contra um candidato. Isso nada mais é do que a injúria, a difamação que sempre houve e a justiça eleitoral está aí para coibir esse tipo de coisa. Então me preocupa mais o discurso de ódio, o discurso antidemocrático, do que, sinceramente, o mau uso da inteligência artificial. Claro. Desembargador, o senhor citou justamente as Big Techs e o senhor, como acabou de mencionar, estar ali no conjunto do presidente entre os TRS, como é que tem sido esse diálogo entre essas Big Techs, o Tribunal Superior Eleitoral, o senhor, há uma interlocução positiva de, claro, ser propositivo e não haver uma tensão nas conversas? Não, eu diria que não há nenhuma tensão, eles têm sido muito colaboradores. O TSE, por enquanto, é que está capitaneando isso. A presidente Carmen Lúcia, que acabou de assumir o TSE, ela já foi a relatora dessa resolução que eu acabei de te mencionar e ela sempre manteve relação, contato com as Big Techs. E nós, agora, nos regionais, também vamos ter esse contato. Eu lembro que há 2 anos atrás eu era o corregedor eleitoral e vários representantes das Big Techs foram até lá, colocaram o seu posicionamento, nós colocamos o nosso, fizemos um acordo de cooperação e agora eu acredito que vai acontecer da mesma forma. Nós estamos bem relacionados com eles. Não fizemos ainda neste momento, por quê? Porque agora ainda é prematuro. Nós não estamos em fase de pré-campanha, ainda não tem nem candidato. Então, pessoas que se lançam dizendo que são candidatos, são pré-candidatos. Porque nós teremos agora as convenções partidárias, que serão a partir do final de julho, e só, na verdade, em agosto é que nós teremos o registro de candidatura. Aí que, mais ou menos nessa época, que a gente vai chamar os representantes das Big Techs e tentar estabelecer essa parceria novamente, de que eles possam, independente de uma decisão judicial, quando perceber que é um discurso de ódio, um discurso antidemocrático, uma produção de algo produzido por inteligência artificial que seja contra-democrático, eles podem retirar. E não podemos dizer que eles não têm tecnologia para isso. Eles têm. Se é, por exemplo, uma pornografia, eles conseguem tirar antes de ser publicado. Quando for uma notícia de ódio ou algo do tipo, eles têm condições de retirar também, independente de ordem judicial. Falando sobre esse ponto, ordem judicial, a justiça ela tem que ser provocada. Sim. No caso da eleitoral, também é isso. Você mencionou das Big Techs, elas podem já retirar justamente sem o pedido da ordem judicial. Mas, de qualquer forma, todo o assunto relacionado à inteligência artificial, você tem aquele medo de, olha, o estrago já foi feito. Como trabalhar com isso e ficar atento a justamente que o estrago não seja tão grande? Como agir de maneira rápida, respeitando, claro, a provocação que a justiça precisa ter? Sim, é por isso que eu te disse que a resolução permite que as Big Techs tirem esse conteúdo antes da divulgação. Porque eu também sou professor de penal, direito penal em faculdade, e eu sempre dou esse exemplo para os meus alunos, nos crimes de difamação, crimes contra a honra. Eu dou sempre um exemplo de uma pessoa que sobe no alto de um prédio com um travesseiro de penas, e ele abre aquele travesseiro e solta as penas. Isso é a informação falsa, é a difamação, a injúria, a calúnia que pode acontecer. Esparramam-se aquelas penas. Logo em seguida, depois de algumas horas ou dias, se prova que aquela notícia é mentirosa. Como é que você vai conseguir? É a mesma coisa que alguém descer e tentar recolher aquelas penas. Se foram 1000 penas esparramadas, você vai conseguir reunir 100. As outras 900 já surtiram o seu efeito. Então, a ideia da justiça eleitoral é que ela tem que ser célere. Por isso que eu digo, primeiro passo, a Big Tech pode retirar. Na dúvida, eu não sei se o conteúdo é falso ou se não é. Aciona-se o Poder Judiciário, nós temos os controles, temos o Ministério Público, qualquer cidadão, até falo isso para o cidadão que está, para o seu telespectador que está nos ouvindo, qualquer cidadão que desconfiar de uma notícia falsa, de um discurso de ódio, um discurso antidemocrático, ele pode representar perante o cartório eleitoral, perante o promotor eleitoral, isso chega até um juiz eleitoral, que nesta eleição teremos 645 municípios e nós temos 393 juízes eleitorais que têm jurisdição em cada município há um juiz eleitoral para coibir esses abusos. Chegando ao conhecimento, o judiciário dará a sua resposta. E essa resposta tem que ser rápida, justamente para que evite esse efeito nocivo que você acabou de falar. Desembargador, o senhor falou justamente sobre a questão penal. Há preocupação justamente de há punições para as pessoas que fazem uso da inteligência artificial, para o discurso de ódio, para também fake news, ou seja, ir lá e falar mal do candidato rival. A gente tem no nosso ordenamento jurídico meios de punir
essas pessoas ou por ser muito novo a gente se adapta ao que a gente tem? Não, nós temos, nosso Código Eleitoral prevê isso. Como eu acabei de dizer, nós temos os crimes de difamação, calúnia e injúria eleitoral. Então, quer dizer, qualquer um que divulgue informações falsas pode ser punido por esse crime. E é um crime que dá pena até de detenção. Os candidatos que estiverem conluiados com essa falsa informação, além da multa, eles podem sofrer cassação do diploma se eleito ou ser no futuro reconhecida a inelegibilidade. Então, lei nós temos, consequência nós temos, a nossa dificuldade é a comprovação. Tem que chegar ao conhecimento do judiciário que aquele fato existiu para que nós possamos agir. Como você falou na pergunta anterior, nós não agimos de ofício. O judiciário é um órgão inerte, ele só se movimenta mediante provocação, mas haverá punição, haverá, com certeza. O senhor falou justamente da provocação. O fato da gente estar falando tanto da inteligência artificial e até a sua menção na resposta, dizer que não está preocupado, é justamente por ser algo que se fala tanto, então as campanhas estão atentas, então o trabalho da justiça é conter danos. Você acredita que qualquer coisa que saia do normal será rapidamente percebida? Sim, eu conto com isso, acredito nisso. Nós estamos fazendo até um trabalho preventivo. No site dos tribunais, não só do Tribunal Eleitoral de São Paulo, como dos demais tribunais e do TSE, nós temos informações para a população. O eleitor que acessar qualquer página de qualquer tribunal regional eleitoral do país, verá lá as informações, como ele deve proceder em caso de informação falsa, quais são as medidas. Nós temos vários institutos de checagem. Eu peço sempre para o eleitor que ele não divulgue. Sabe aquela história do WhatsApp da família? O WhatsApp da família, em São Paulo, em grandes cidades, isso não causa efeito. Mas numa cidade pequena, às vezes um grupo de WhatsApp da família, um grupo de WhatsApp do trabalho, tem 50, 60 pessoas. Uma notícia falsa que é divulgada ali pode repercutir de forma muito negativa. Até que se prove que aquilo é falso, numa cidade pequena, 50 votos, elege ou não um prefeito ou um vereador. Eu sempre dou um exemplo, também outro, que numa cidade do interior, aqui de São Paulo, inclusive, um candidato, na véspera da eleição, estava disparado em primeiro lugar. Alguém divulgou na cidade, nas mídias locais, WhatsApp, etc., que ele era um pedófilo. O que aconteceu? No dia seguinte, 2 dias depois, ele perdeu a eleição, provou-se, é a história do travesseiro, ele provou depois por A mais B que nunca teve nenhum envolvimento com pedofilia, só que a eleição já tinha acontecido. Ele perdeu a eleição. E agora, o que se faz? Então, a pessoa tem que sempre checar. Nós temos o Fato e Boato, temos canais da UOL, vários, a própria Record. Nós temos toda a grande mídia, a grande imprensa é nosso aliado, é nosso parceiro na checagem das informações. E se escapar da mídia, eu peço que o eleitor entre nos institutos de checagem, nas páginas de qualquer tribunal eleitoral, existem lá os meios de acesso. Entre e cheque aquela informação antes de passar para frente, antes de abrir o travesseiro em cima do prédio. Desembargador, o senhor mencionou no último bloco, na última pergunta, justamente sobre a questão da dificuldade em cidades pequenas. Sim. Obviamente, quando a gente fala do estado de São Paulo, a facilidade em se determinar que algo é falso, que há um vídeo ali com fake news, isso é muito mais simples, porque as pessoas conhecem já normalmente os candidatos, a mídia tem também uma preocupação maior por se tratar da cidade de São Paulo. Em cidades pequenas é diferente. Esse é um questionamento que vai dar atenção para você. A gente está falando dos maiores estados, se não o maior estado do Brasil, com inúmeros municípios e com variedades. Municípios que são grandes em quantidades, municípios são médios, mas se comparado à grande maioria do país, já são considerados grandes. Como é que é lidar com isso? Sim. Então, nós teremos em São Paulo, nós temos 30 municípios com mais de 200 mil habitantes. Esses municípios provavelmente há a possibilidade de ter um segundo turno. Mas nas cidades pequenas, também uma notícia falsa, ela impacta, como eu disse agora há pouco, de uma forma negativa. E por que as eleições municipais elas são mais apaixonadas, mais passionais? Porque aqui em São Paulo um vereador não vai se encontrar com outro. Numa cidade pequena, você se encontra no café da manhã, na padaria, no supermercado, e é ali que surge aquele bate-boca, um pode ofender o outro, alguém grava aquilo e solta aquela imagem pode ser negativa. Enfim, nós temos... São Paulo são 34 milhões de habitantes, são 645 municípios. Então, por que a eleição municipal é apaixonante? Ao contrário da eleição geral, a eleição geral são
tantos deputados estaduais e federais. Mas é uma eleição única, todos estão de forma uniforme na urna eletrônica. Aqui não, na municipal são 645 eleições. Por quê? Cada cidade tem o seu vereador, candidato a vereador e o candidato a prefeito naquela urna. Então a urna de uma cidade não serve na outra porque ela foi inseminada com os candidatos daquela cidade. Então, são realmente 645 eleições municipais aqui no nosso estado. Mas eu volto a dizer da garantia da justiça eleitoral. Em cada cidade, por menor que seja, há um juiz eleitoral que estará lá de prontidão para atender qualquer abuso de direito, qualquer atentado às eleições, qualquer atentado ao nosso Estado democrático de direito. Sempre haverá um juiz para coibir isso. Desembargador, eu questionei justamente sobre a relação com as Big Techs. Também faço nessa questão relacionada aos partidos políticos. Como tem sido justamente a interlocução entre as lideranças políticas dos partidos para que a gente tenha uma eleição 100% tranquila, com sucesso e que os vencedores, de fato, tenham o direito a serem diplomados como prefeitos e vereadores, sem problema algum. Sim, aqui no nosso estado nunca tivemos esse problema. Felizmente, nosso estado é um estado garantidor, ordeiro, tanto que até as eleições no nosso estado são tranquilas, porque nós nunca precisamos, tenho esse orgulho de dizer, nunca precisamos das forças federais para intervir aqui. A nossa polícia militar, ela nos proporciona uma tranquilidade, uma segurança, temos tranquilidade para desenvolver as nossas atividades com tranquilidade, serenidade e segurança aqui no estado de São Paulo. E nós vamos, em relação aos partidos, é de praxe que os juízes, cada juiz local chama os líderes partidários e tem uma conversa. Eu mesmo, no tribunal, em breve vou conversar com os líderes de cada partido para estabelecermos algumas regras, não que eles não saibam, mas sabe, aquela reforçada no assunto. Então, eu peço mesmo, na reunião que eu tenho com os juízes eleitorais, que cada juiz, na sua cidade, antes do pleito, converse e estabeleça um contato com os líderes políticos da região. E em âmbito do TRE, eu vou fazer essa reunião também. Desembargador, eu queria mudar um pouco o eixo da nossa conversa. A gente está olhando com a preocupação da inteligência artificial. Sim. Eu queria olhar para ela agora com um olhar mais positivo. A justiça pode usar a inteligência artificial a favor dela? Já há projetos ou como funcionaria isso? Não, pode e deve. É o que eu sempre digo, a inteligência artificial... Então, vamos lá, eu vou fazer aqui um terrorismo. A inteligência artificial ela foi criada por seres humanos. Então, ela só tem que nos ajudar, ela não pode nos prejudicar. Porque se um dia a inteligência artificial começar a nos prejudicar, nós vamos chegar àquela realidade que só existe em filme de ficção. A inteligência artificial cria vida própria e vira um monstro. Isso não vai acontecer, porque foi criado por nós, e nós controlamos, nós que alimentamos. Vamos imaginar a medicina. Quantas operações quantas cirurgias poderão ser feitas com muito maior qualidade com a inteligência artificial acompanhando? Então, na área de engenharia, da medicina, ela é excelente e tem bons propósitos. Na justiça de um todo, no Tribunal de Justiça, ela tem já há, inclusive na seção aqui de Direito Privado do Tribunal de Justiça, já tem uma inteligência artificial que faz a filtragem dos recursos extraordinários e especiais que dão entrada. É um volume gigantesco de processos que dão entrada. Essa inteligência artificial já faz uma triagem. Para a Justiça Eleitoral, vou te dar um único exemplo, prestação de contas. Eu não sei se o seu telespectador sabe disso, mas todo candidato, desde do candidato de vereador lá da cidade mais longínqua do estado até de prefeito de São Paulo, todo candidato tem que prestar três prestações de contas ao longo da candidatura. A prestação de contas inicial, intermediária e final. Por quê? Porque é dinheiro público. Lembre-se que o dinheiro utilizado é um dinheiro público, do fundo de campanha eleitoral. Então, ele tem que dizer aonde ele gasta esse dinheiro. Na primeira prestação, na intermediária e na final. Eleito ou não eleito. Imagine se são 645 municípios. Nós vamos ter aí, se cada município tiver 100 candidatos, imagine. São mais de 60 mil, 80 mil, 100 mil prestações de contas. Se isso for atribuído a pessoas humanas que ficam lá olhando uma por uma, é um trabalho incessante. Com a inteligência artificial, já temos isso mais ou menos programado, que apresentou a conta. A inteligência artificial passou, documentação está em ordem, tudo certo, aquilo já não é problema.
Inteligência artificial viu algo que não está correto, parou ali, agora vai para a pessoa humana, o juiz eleitoral que vai analisar e vai dizer se aquela conta é correta ou incorreta. Mas então com isso vai haverá uma filtragem, eu acredito, estou chutando, mas acredito que vai haver uma filtragem de 70% dessas prestações de contas que na primeira olhada está de acordo, já não é problema, já ela será homologada sem problemas. Surgiu uma dúvida, vai para a decisão humana. Ou seja, é uma tendência, já a gente pode dizer, a inteligência artificial na justiça eleitoral, na política e na justiça como um todo, mas sempre aliada ao ser humano. Ou seja, a justiça eleitoral tem um sistema e esse sistema viu algo errado, sempre contará com o ser humano para, de fato, checar. É assim que tende a funcionar? Sempre, é assim mesmo, assim como você disse. Como eu disse na resposta anterior, é uma criação humana, então ela tem que vir para nos ajudar e não para nos atrapalhar. A única coisa, nas eleições agora, a única coisa que ela pode atrapalhar é a criação, a inteligência artificial generativa que pode criar algo, uma imagem distorcida. Não vou falar quem, mas há pouco tempo eu recebi um candidato, também não interessa que cargo, e a primeira pergunta que ele me fez é a mesma que você fez. O Tribunal Eleitoral está preparado para combater as notícias falsas ou deepfake? Dê essa explicação resumida daquilo que nós falamos agora há pouco. E, ao final, o candidato, posso tirar uma foto? Eu falei, não. Por quê? Eu não sei o que vão fazer com essa foto. Essa foto pode ser manipulada, podem criar uma conversa dessa foto, dessa pequena filmagem, pode-se criar uma versão fantasiosa, aquilo que eu não disse, e pode sair da minha boca, olha, esse aqui é meu candidato. Pronto, a eleição está nula. Claro. Então, desembargador, há algumas pessoas críticas à justiça eleitoral no Brasil. Eu queria lhe perguntar se hoje a gente está vivendo justamente uma amostra de quão importante é a justiça eleitoral para dar celeridade e também estar atento ao que acontece, a cada 2 anos nas eleições, sejam municipais, sejam as eleições nacionais? Sim. A justiça eleitoral, o Brasil é um dos poucos países que tem essa justiça especializada. E ela é importante para regular o Estado democrático, para garantir a lisura do pleito. A nossa urna, todos sabem que ela é confiável, desde 96, que nós utilizamos as urnas eletrônicas. Nunca houve absolutamente nenhuma fraude comprovada. Muito se fala de boato aqui e ali, mas nunca houve uma fraude comprovada. Então, a vontade do eleitor, ela estará ali depositada na urna. E quem garante que esse processo não foi fraudado? Nós, da Justiça Eleitoral. Porque a Justiça Eleitoral no nosso país, ela tem N funções. Ela tem função administrativa. Primeiro, ela fiscaliza, ela julga, ela elabora, ela planeja, cria até com as resoluções do TSE. Então, além de nós prepararmos, imagina a estrutura que é... Vamos pegar São Paulo. Como eu disse, 34 milhões de eleitores. Na última eleição, nós tivemos 500 mil mesários atuando nas eleições. 400 e poucos mil como convocados e mais de 100 mil voluntários. Então, isso envolve uma quantidade, são 101 mil sessões, 101 mil urnas eletrônicas. Então, isso envolve um contingente de funcionários, de muitas pessoas mobilizadas. Então, a Justiça Eleitoral, ela prepara as eleições, ela fiscaliza, ela executa, ela julga depois os abusos. E graças a Deus que isso existe no país. Muitos me perguntam por que os Estados Unidos não têm essa justiça especializada. Lá não tem mesmo, é o executivo que faz as eleições. Me perguntaram outro dia por que a Alemanha não tem justiça eleitoral e nem urna eletrônica. Eu falei, conversando uma vez com uma pessoa, lógico que eu não conversei em alemão, mas conversando em espanhol com um desses eventos, eu perguntei por que a justiça alemã não tem urna eletrônica, a eleição por urna eletrônica. A resposta que eu tive, não precisamos, aqui nós não temos a cultura da fraude. Fiquei sem graça e não perguntei mais nada e me dei por satisfeito. Situações. É uma realidade diferente, né? São sociedades diferentes, Sim. né? Desembargador, o senhor citou a fiscalização. Eu queria que o senhor explicasse para a gente como é que vai funcionar essa fiscalização em meio a todas as dificuldades que uma eleição como essa tem pela frente, aliado. A fiscalização também faz parte de algo que vocês vão estar de olho na questão da inteligência artificial? Não, isso não faz parte do escopo dessa fiscalização. Não, faz no todo, no geral. Nós temos o Centro de Informação. Em Brasília, no TSE, já temos um Centro de Combate à Desinformação. E cada tribunal regional também criou o seu Centro de Combate a essa desinformação. Como que ele é alimentado? Além da pesquisa de ofício,
que, como eu te disse, na via administrativa é possível, apenas judicialmente que nós não tomamos decisão judicial sem provocação. Mas nós seremos alimentados pela imprensa, pelos eleitores. Então, essa fiscalização é feita por cada eleitor, por cada cidadão, e nós temos também o Ministério Público, as agências reguladoras. Então, na verdade, todos são fiscais, todos podem mandar informações para o meio cabível, que é, em princípio, o Ministério Público, e o Ministério Público faz a representação e chega até o conhecimento do Judiciário. Desembargador, a gente está chegando ao final do nosso programa. Eu queria fazer uma última pergunta, mas eu imagino qual seja a sua resposta, haja vista seu otimismo diante das dificuldades que alguns apontam ao olhar para a inteligência artificial na política, na justiça eleitoral. A gente pode acreditar, então, que teremos eleições tranquilas para esse próximo pleito, e o senhor é um animador, um otimista perante a inteligência artificial no meio político e no meio judiciário, ou seja, assusta no começo, principalmente quem está de fora, mas imagino que para o senhor que está lá dentro não há tanto medo assim, não é um bicho-papão e a gente pode ter uma confiança de que a gente vai lidar bem com isso e até aprender? Sim, eu volto àquilo que eu te disse. Em outros países democráticos, a inteligência artificial não fez estragos. Pelo menos se foi feito, não foi divulgado. Então, eu sou um otimista, sim. Eu acho que nós teremos eleições seguras, o nosso eleitor está cada vez mais maduro, ele sabe acompanhar, sabe decidir. E na eleição municipal é importantíssimo. O eleitor tem que votar naquela pessoa que sabe que fará algo de bom para a sua comunidade. É o vereador, é o prefeito, que o cidadão conhece, porque é da mesma cidade. Às vezes, para deputado e para senador, muito se comenta que o cidadão que votou hoje no deputado, daqui a 2 anos ele não sabe cobrar daquele deputado, porque ele não se lembra nem quem ele votou. É aquela discussão eterna se a votação deve ser distrital, se não deve, mas isso é outra história. Por quê? Porque nas eleições gerais, às vezes, o eleitor não sabe nem quem ele votou daqui a 2 anos. Nas municipais, não. O eleitor sabe que ele votou no prefeito X e votou no eleitor Y. E ele pode cobrar. Então, eu sou otimista, sim, que eu acho que as nossas eleições serão limpas, seguras, tranquilas. Inteligência artificial não virá para nos atrapalhar. Fake news haverá, como houve em 2018, só que em 2018 fomos pegos de surpresa. Depois de 2020, 2022, agora 2024, nós já estamos mais ou menos preparados para tratar com essa desinformação. Então, eu sou otimista, sim. Desembargador, muito obrigado pela participação aqui conosco no Estúdio News. Toda a sorte, todo o sucesso aí diante desse enorme desafio que é presidir o Tribunal Regional Eleitoral aqui em São Paulo. Sucesso e obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, foi uma honra, como eu já disse, estar aqui no seu programa e vamos torcer para que as eleições sejam seguras. Eu acredito nisso e peço sorte. O Estúdio News de hoje fica por aqui. Eu conversei com o Silmar Fernandes, desembargador e presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Você já pode acompanhar essa entrevista lá no nosso canal no YouTube, também pelo Play Plus e pelo nosso podcast. Eu espero você no próximo programa. Até lá!